capítulo de número 3, eu quero ler alguns versos a partir do versículo de número 13. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. Sou grato a Deus também, como bem disse aqui a nossa irmã, pelo grupo de louvor da nossa igreja, pela forma como Deus tem conduzido os seus servos à adoração. É muito bom isso, meus irmãos. Fico também muito alegre. Deus é maravilhoso. Meus queridos, a gente não tem como negar o sofrimento. Por várias vezes, eu lendo a palavra do Senhor, Deus me trazendo essas mensagens, devido a tantos ocorridos de anúncios, denúncias, pessoas reclamando, algumas até mesmo não suportando as adversidades. Mas quando me reportei para esses versos de Pedro, que boa parte daquilo que ele prega, falando sobre as verdades de uma vida cristã e a maneira como devemos ser exemplos, porque Pedro, antes de receber o Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo, era aquele homem que fazia as coisas de forma precipitada, era aquele homem que não parava para pensar, ele logo agia e depois pensava no que fez. Não era assim Pedro? Mas chegou um momento que ele foi tão impactado pelo Espírito Santo, que quando ouviram os homens, os anciãos, os entendidos da lei, ouviram Pedro e João discursando, eles falaram assim: será que esses homens são os mesmos que nós conhecíamos? Será que esse Pedro é o mesmo Pedro que antes falava pela boca, não media a palavra, não media pensamento, ele logo dizia assim: eu falo e pronto, acabou. Mas olha a forma que ele fala. E quando nós vemos essa carta, meus irmãos, ele vai mostrar a importância do exemplo cristão. Ele vai mostrar aqui como a santidade é importante para a nossa vida. Se nós lermos bem essa carta, você vai entender que uma pessoa que busca santidade, ela tem mais forças para sobreviver nas adversidades. Uma pessoa que busca ser santa, e é claro, não nos moldes que nós vemos, nesses moldes humanos, que muitos apresentam ser santos, mas são mais sepulcaiados, né? São pessoas que aparentam, mas não são, porque uma pessoa que busca santidade, ele sempre vai ver que ele é um pecador, um pecador, um pecador, um pecador, um pecador. Ele sempre vai perceber que tem alguma sujeira na vida dele, que precisa ser limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Então a pessoa, quanto mais santifica, mais ela vai percebendo como ela precisa de Jesus Cristo e precisa de ser limpa pelo seu sangue. Então Pedro percebe isso, ele coloca aqui nessa carta justamente esses entendimentos. Ele vai mostrar para nós que uma vida cristã, ela não pode ser respaldada nas questões humanas, mas elas precisam estar respaldadas na palavra de Cristo Jesus. Aí quando ele chega aqui, no capítulo de número 3, justamente aqui nos versos que nós vamos ler, nós vamos perceber algo importante que ele também nos fala, que ele escreveu para cada um de nós. Meus irmãos, essa carta de Pedro, para os irmãos terem entendimento, ela também é considerada uma das profundas cartas pastorais. Apesar que foi Pedro quem escreveu, mas ela também é considerada como se fosse uma carta pastoral, uma carta ensinando a quem lesse essa carta, o entendimento de olhar para Cristo Jesus e tê-lo como o maior exemplo de vida, como a maior referência que precisa ser seguida, como aquele homem, Cordeiro Santo, que precisa ser venerado, adorado e seguido a todo instante, sem nenhuma dúvida, sem a pessoa pensar assim: será que eu vou? Tem que ir. Então o que Pedro escreve aqui, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, dos versos 13 em diante, está escrito: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto,
com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, olha só o que ele diz, você não deve ceder ao medo, você não deve se preocupar com as ameaças, você não deve ficar amedrontado, mas aqui ele coloca um exercício prático diante de tudo isso, diante desse todos sentimentos, diante de todas essas afrontas. É para a gente ficar prostrados? Não, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão. Olha quem está pedindo para ser manso. Se não estou prestando atenção, quem é que está pedindo para ser manso? O sanguíneo. Quem é que está pedindo para ficar tranquilo? Aquele que, meus irmãos, se bobear dava tapa na cara mesmo. Foi quem pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Olha que o Espírito Santo não faz na vida de uma pessoa, né? Esse Jesus Cristo é maravilhoso. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Quando ele fala de consciência aqui, ele está falando sobre equilíbrio. Quem é que está falando sobre equilíbrio? Um homem que não pensava direito no que falava nem o que fazia. Como eu disse anteriormente, ele fazia para depois pensar. Agora ele está falando, agora vocês precisam ter consciência. Vocês precisam pensar, ser equilibrado. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Meus irmãos, uma coisa que a gente percebe aqui, nessas escrituras sagradas, o Pedro, o eufórico, o precipitado, o falastrão, aquele que outrora também emprestou a sua boca a Satanás, falando coisas que não deviam a respeito de Jesus Cristo, aquele que fora repreendido pelo próprio Cristo Jesus, aquele que fora mencionado na mesa da ceia, quando Jesus Cristo disse, olha, um entre vós há de me trair, e ele é o primeiro a dizer, fui eu, Senhor, será que serei eu? É aquele que diz, olha, Jesus, eu estou contigo, eu vou estar contigo. É o mesmo que é indagado por Cristo Jesus, quando Jesus Cristo olha para ele e fala, Pedro, tu me ágape? Aí Pedro responde para Jesus, sim, Jesus, eu te filho. Pedro, tu me ágape, o amor de Deus? Aí Pedro volta a responder, não, Jesus, eu te amo, mas como amigo. Aí Jesus indaga novamente, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? Aí Pedro, meus irmãos, nesse momento tem que ficar calado. É aquele que se sente envergonhado, depois de haver visto Cristo morto na cruz, ele se torna vergonha diante dessas circunstâncias, porque ele percebe o que ele fez foi vergonhoso para ele, porque ele fora chamado para ser o discípulo. Então nós vamos perceber que Pedro aqui está nos trazendo uma mensagem de prevenção contra o próprio sofrimento. Quando ele fala, ora, quem é que pode vos maltratar? Quem é uma pessoa que, vendo você fazendo bem, poderá pensar em fazer o mal? Apesar que nos dias de hoje, fazer o bem, para muitas pessoas, isso não significa nada. Quantas pessoas que fazem o bem e são maltratadas? Parece, meus irmãos, que o exercício daquilo que é benigno, bondoso, não é mais interessante e nem muito menos é algo que provocamos no coração das outras pessoas. Mas ele faz essa pergunta, e é claro que ele coloca aqui que essa situação, por mais que a pessoa seja má, mas quando você faz o bem, de uma certa forma isso gera dúvida no coração de quem provoca o mal. Ele pode até fazer o que é mal,
Mas fica essa interrogação na cabeça dele. Hoje de manhã eu estava conversando com um jovem, e eu estava dizendo a ele que como a humanidade está, nós estamos tão acostumados as pessoas a duvidarem, a questionarem a bondade, estamos tão acostumados as pessoas a fazerem as coisas com segundos interesses, que quando você trata muito bem a pessoa fica assim, por que essa pessoa está me tratando bem? O que logo nós pensamos? Essa pessoa quer alguma coisa comigo. Não é verdade, meus irmãos? Essa pessoa está tramando alguma coisa. Porque a humanidade, esse mundo que jaz no maligno, tem provocado isso, essa interpretação na nossa mente. Nos provoca esse entendimento de que se uma pessoa está fazendo alguma coisa boa, é porque ela está mal intencionada. Mas o cristão, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa sempre em fazer o bem. Ele se preocupa sempre em ser benigno, até mesmo contra o seu próprio inimigo. Porque esta é a ordenança de Cristo, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E a vingança não nos pertence, pertence a Deus. Então, o que Pedro está dizendo, esse Pedro, que estava disposto até matar em nome de Jesus Cristo, segundo o entendimento dele, é esse quem diz, olha, quem é que poderá te fazer mal se você faz o bem? Mas ele está dizendo que o cristão, em toda a sua carta, ele precisa andar em integridade. E a santificação que esse crente busca, faz com que as suas ações sejam boas. De vez em quando, meus irmãos, principalmente na hora nona, eu falo que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não é mal educada. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não trata outra pessoa de qualquer maneira. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é a primeira a ceder o banco, o lugar para outra sentar. A pessoa que é cheia do Espírito Santo anda no ônibus e dá lugar para os mais velhos sentarem. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não arranja briga no trânsito, porque sabe que hoje em dia, meus irmãos, briga no trânsito é muito grande. É um querendo engolir o outro, principalmente os motoqueiros, né, que são mais cheios de zigue-zague, né? E o sinal abre, já está apitando, pim, para você logo. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, e Pedro mostra isso na sua carta, anda com caráter realmente de Cristo. As suas ações são de Cristo. E é por isso que ele chega a falar um momento que se você pratica o bem, é bem possível que alguém vai pensar duas vezes em praticar o mal contra você. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos isso de uma forma tão natural que a gente nem percebe. É claro que o mundo hoje não está brincadeira, hoje está muito perigoso. Mas quantas vezes nós não atravessamos a rua porque vimos uma pessoa aparentando não bem como nós pensávamos, a primeira coisa, isso é um ladrão, já passa para outro canto. Não é assim, meus irmãos? Esse Pedro, que interpretava as pessoas segundo o seu querer, segundo a sua própria pessoa e caráter, ele aprendeu que o olhar para as pessoas, que essa prática que devemos ter, essa prática de benignidade, e o sentido de benignidade, quando nós vemos aqui, em Paulo escrevendo aos Gálatas, é ser generoso, né? É ser justamente isso, é você, se puder, vai muito mais, dá muito mais do que pode. E quando Paulo fala sobre ser benigno, ele atrela esse sentido ao que Jesus Cristo pregou, que se um inimigo é contra você, você vai andar 2 milhas, não uma. Se você tiver uma capa, você vai dar outra. E isso se torna bem-aventuranças. E quem o faz, e quem faz dessa maneira, amontoa sobre as suas costas, sobre a sua vida, brasas vivas do Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo justamente isso, que essa prática, ela deve ser contínua, ao ponto dele expressar no verso de número 13. É possível uma pessoa querer fazer mal a você, você tendo prática do bem? É possível sim. Mas você vai gerar interrogação na mente dessa pessoa. É como você chega para um patrão
E o patrão, né, muito ditador, é aquele que se recebe sugestão, te manda embora no outro dia, porque só ele pode dar sugestão, mas você chega assim: patrão, o que você acha de a gente fazer desse jeito? Para ele dizer não, vai pensar duas vezes. Então essa prática de benevolência deve ser algo contínuo em nosso coração. E quando ele usa a expressão aqui, for de zelosos, ele está falando que, é claro que ele está citando aqui os políticos chamados zelotes, que eram extremamente, sabe, meus irmãos, extremamente religiosos. Os romanos eram extremamente religiosos, políticos, de uma forma zelosa extrema, ao que eles pensavam. Não, Pedro está dizendo que ninguém deve ser como esses zelotes, mas ele está falando que devemos ter essa prática de ter zelo na bondade, na benignidade. Verso de número 14, você está com a Bíblia aberta aí, ele fala: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Outra coisa que a gente percebe aqui, que no tempo de Pedro, os cristãos sofriam demais perseguições, afrontas, e justamente aquele que mantinha a sua vida em integridade e em direção certa, eram ainda mais perseguidos. Hoje em dia, meus irmãos, olhamos para os dias de hoje. Se você quer coisas corretas, você é marginalizado. O que hoje prega na política, o que se fala em bastidores do trabalho, é você sempre ter um jeitinho para se auto-beneficiar. Não importa que meios você vai achar, o importante é você se beneficiar. Não importa se outra pessoa ela vai sofrer, importante é você se beneficiar. E ele diz aqui que nós não devemos ficar amedrontados por seguir aquilo que é correto, o que é justo. E qual é a nossa justiça hoje? As Escrituras Sagradas. O que nós seguimos hoje que é correto? A Bíblia, essa santa Escritura. E Pedro está dizendo que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por levar essa palavra que é justa. Somos bem-aventurados por sermos taxados de cristãos. Tem uma jovem aqui na igreja, ela trabalha um setor, ela chefia um setor, e ela disse assim: pastor, tem um dia que eu vi que ela estava bem tristinha. Pastor, estou sendo muito perseguida porque sou crente no trabalho. Eu falei assim: glória a Deus, minha irmã. Graças a Deus. Meus irmãos, parece ser uma loucura isso, mas é glória a Deus porque somos perseguidos por causa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é difamado por causa de Cristo. Santo seja o Deus Todo-Poderoso sobre sua vida. Se alguém tem se levantado contra você, porque você preserva as Escrituras Sagradas da sua vida como prática, louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Isso é bem-aventurança. Sermão do Monte: bem-aventurados sois, se perseguidos fordes por causa do meu nome, se difamarem, se te caluniarem, olha, o reino dos céus, as portas do reino dos céus estão abertas para vocês. Naquela época, meus irmãos, que Pedro estava escrevendo, os cristãos tinham até os seus bens confiscados, tinham seus bens tomados por serem cristãos. Quantas vezes aqui no culto de missões, ouvimos aqui testemunhos e até mesmo notícias de muitos cristãos que vivem em países completamente fechados, que a esposa é expulsa dentro de casa porque professa Cristo, o marido é abandonado pela família porque professa Cristo, filhos, meus irmãos, são expulsos da sua própria casa porque confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. Eles são coitados? Não, meus irmãos, são mais do que bem-aventurados. Coitados são aqueles que rejeitam Jesus Cristo na sua vida. Esses são coitados. Então nessa época os bens dos cristãos eram confiscados. Os pagãos
levantavam calúnia contra os servos de Deus, inventavam mentiras, levantavam falso testemunho contra os cristãos. E é por isso que Paulo está dizendo a esses judeus que foram dispersos, e não apenas eles, que foram dispersos desde o Pentecostes, mas também os gentios, dizendo: olha, não temam, porque você, por causa de Cristo Jesus, está sendo difamado, caluniado, os seus bens foram confiscados, bem-aventurados sois. Sabe por que são bem-aventurados? Como bem disse aqui nosso irmão, qual é a nossa origem? Os céus, porque lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino, é lá que nós, meus irmãos, colocamos toda a nossa riqueza, porque lá o ladrão não chega, ninguém pode confiscar. Aliás, como Jesus Cristo disse: quem é que pode arrebatar das minhas mãos as minhas ovelhas? Então seja bem-aventurado. Eram perturbados, categoricamente eram perturbados todos os dias, mas Pedro está dizendo para eles: sejam bem-aventurados por sofrer por causa da justiça, sejam abençoados, vocês não devem ter temor no coração, vocês não devem ter amedrontamento no seu coração, não se preocupem com as ameaças, não fiquem alarmados, vocês são bem-aventurados. Então, meus irmãos, não fiquemos com o nosso coração alarmado em saber que há sistemas, há pessoas, até mesmo nações que se levantam contra os cristãos. Não fiquem amedrontados. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias Ele está conosco. E Satanás, pastor, deve ter medo? Não, mas também deixa o bichinho lá quieto lá. Pedro, meus irmãos, esse que temeu ser morto como Jesus Cristo, aquele que negou Jesus Cristo por ser comparado a Ele, é o que está dizendo: vocês não devem ficar com medo. Aquele que foi acuado, aquele que olhou Jesus Cristo de longe, com medo também de ser preso ou ser morto, agora ele diz: não amedronteis. Se Pedro, neste momento, meus irmãos, quando ele foi visitado pelo Espírito Santo, se aquelas pessoas chegassem assim: tu se parece com Jesus, Pedro diria: eu me pareço mesmo, se bobear sou irmão gêmeo de Jesus Cristo. Mas sabe quem fala isso? Só quem é cheio do Espírito Santo, porque quem não é cheio do Espírito Santo diz: não, rapaz, não só me pareço com Jesus, não. Nós temos que nos parecer com Jesus, meus irmãos. E nós não devemos ter medo de parecer com Ele. Sabe o que é ser radical? Não é tatuar a pele, não é raspar o cabelo e fazer um rastafari, fazer uma jubete, como o pessoal fala. Ser radical não é pintar cabelo de verde, de vermelho, como está tendo moda. Não é fazer uma barba show de bola, o pessoal fala. Ser radical, em primeiro lugar, é negar a nossa natureza pecaminosa. E em segundo lugar, ser radical é ter Jesus Cristo em nossa vida como Senhor e Salvador. Isso é ser radical. É ir contramão. Então nós vemos Pedro, que antes tinha negado Jesus Cristo, agora diz aos cristãos: vocês não devem ter medo, vocês não devem ficar amedrontados, vocês não devem temer a nada, vocês não devem se apavorar, vocês não devem de forma nenhuma temer os perigos da noite, nem as setas que rodam ou são lançadas durante o dia, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Verso de número 15, olha só o que Pedro continua falando. Ele diz o seguinte aí: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele diz: olha, nós não devemos temer as ameaças, nem as blasfêmias que se levantam contra. Nós não devemos temer, verso 14, a nenhum tipo, nem ficar alarmado. Mas o que devemos fazer? Então ele está aqui, meus irmãos, gerando uma posição diante das circunstâncias. Ele está nos ensinando a gerar uma postura diante
dos ataques. E qual é essa postura? E qual é essa ação? É buscar a santidade. Hebreus nos fala: buscai a santidade, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há como ver Deus sem santificação. Não há como, eu sempre tenho falado aqui, não se adora a Jesus Cristo sem ter o Espírito Santo. Não há canção dirigida em espírito, em adoração, se não houver confissão de pecados, arrependimento e Jesus Cristo no coração. Não há como se chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Não se chega a Deus com belas canções apenas. Não se chega até Deus com apenas belas ações. É necessário nascer de novo. É necessário ter Jesus Cristo. É necessário ser selado pelo Espírito. É necessário perseverar em santidade, porque sem ela ninguém pode ver a Deus. Sem ela não há garantia celestial. Sem santificação na pessoa de Cristo Jesus em nossa vida, nós não seremos arrebatados, meus irmãos. Não há outro caminho. Não são boas obras, não é apenas falar a verdade, não é apenas agir bem, não é apenas ser um doador, um abençoador. Precisa ter Jesus, precisa santificar, precisa ter essa ação, santificar a Cristo no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É o preparo, é saber responder segundo essa santificação. Então Pedro, aquele que antes não tinha muita preocupação a respeito das coisas celestiais, agora ele chama atenção. Pare um pouquinho de ficar olhando, meus irmãos, para as ameaças dessa Covid. Temos que andar com prudência, temos, mas é hora de santificar Cristo em nosso coração. É hora de substituir a preocupação pela santidade. É hora, meus irmãos, de substituir o anseio pela santidade. É hora de substituir na nossa mente tudo aquilo que não é de Deus pela santidade. Porque assim fazendo, nós andaremos com sabedoria, andaremos com graça, andaremos com unção, andaremos com autoridade, andaremos bem, a nossa mente estará bem, o nosso coração estará bem, e logo também o nosso físico estará bem, porque sempre falo, como está escrito na palavra, o coração alegre é um bom remédio. Temos que substituir todo e qualquer sentimento contrário pela santificação. É isso que Pedro está dizendo. Antes Pedro diria: não, tem que dar tapa na cara mesmo, é olho por olho, dente por dente, porque o que ele seguia era a lei dos homens. É assim, Pedro. Mas ele não fala, meus irmãos, para agirmos de igual modo essas pessoas que nos perseguem. Ele não fala para respondermos às pessoas que se levantam contra nós da mesma forma. Ele está dizendo: antes, substituam isso pela santificação. Substituem isso pela busca ao Senhor. Eu tenho certeza, meus amados, se nós substituirmos qualquer coisa pela santidade, viveremos melhor e mais atrelados e mais íntimos de Deus. Porque estar próximo de Deus é garantia que sempre seremos preservados pelas adversidades. É claro que a gente não vai deixar de ter adversidade. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão padecer aflições. Mas tem de bom ânimo. Se animem. Paulo escrevendo aos Romanos, a tribulação está aí na vida do crente, mas ela produz perseverança, produz experiência e depois esperança. Olha só o que o sofrimento produz no coração do crente. Não produz coisa ruim, não. Ela é benefício para nós. Como diz, nossa irmã disse um dia, é pedagógica. E é mesmo, meu irmão. Nos ensina a ser mais humildes, mais dependentes, mais próximos de Deus. Nos ensina a ter falta da presença de Deus em nossa vida. O sofrimento na vida de um cristão
é alavancar, é trazer essa pessoa para orar, para buscar, para jejuar, e em todo o tempo estar diante da face do nosso Deus. Pedro está colocando aqui que o sofrimento, ele, como nós podemos dizer, se torna um instrumento apologético da palavra. Ele provoca uma defesa do evangelho. Quem aqui é professor sabe que de vez em quando tem uns alunos da sala de aula que sempre levantam umas besteirinhas para falar. Não é assim, meus irmãos? Quem é professor aqui sabe, né? Que sempre tem aquele aluno que fala uma coisa que não tem nada a ver com o que está falando. Você está ensinando lá, aí sempre tem um que é contrário a tudo que você fala. Mas você para pensar que esses alunos que se levantam com pensamento contrário, eles geram em nossa mente defesa? Porque ele gera argumentos na nossa mente. Porque se você está numa sala de aula que todo mundo pensa igual, se surgir um problema, talvez eles vão poder solucionar. Mas quando um aluno se levanta e fala contrário ao que você pensa, vai gerando o quê? Defesa. A sua mente vai pensando. Não é assim? O sofrimento é a mesma coisa. Ele tem esse efeito em nossa vida. O sofrimento na vida do cristão não deve, entenda bem, apesar que somos humanos limitados, debilitados, não temos autossuficiência, precisamos e somos dependentes de Cristo, mas aquele que busca a santificação, como está escrito aqui no verso de número 15, ele vai dizer também que esses sofrimentos vão nos gerar coisas boas. É o sofrimento que nos gera, na verdade, alegria. É um troço doido, porque a palavra de Deus é assim, ela confunde-nos. A palavra do Senhor muitas vezes é contrária ao que nós pensamos. Em vez de gerar coisa ruim, gera alegria, porque essa santificação em Cristo Jesus vai produzir em nossa vida defesa cristã, vai nos produzir defesa espiritual contra as ciladas do inimigo e nos tornará mais fortes espiritualmente falando. Por isso que ele diz, se alguém te pedir esperança, o que vamos falar para essas pessoas? Verso de número 16, estamos caminhando para o término. Ele diz o seguinte: fazendo todavia com mansidão e temor. Quando nós formos fazer a defesa do evangelho de Cristo, nós devemos ser o quê? Mansos. Devemos fazer isso com temor. Porque a santidade nos provoca mansidão. Quem busca ser santo, entenda bem, vai se tornar mais manso, não é preguiçoso. Não é que vai se tornar uma pessoa inerte a tudo. Mas quando nós buscamos santidade, nós temos mansidão no falar, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que é isso? Você já vê como às vezes o nosso conceito de santidade está muito longe de ser atingido? Porque a gente acha que santidade é apenas para provocar a proximidade de Deus. É perfeito. É para que a gente se abstenha de tudo que é pecado, sim, Senhor. Mas ele gera boas consequências no nosso convívio social. A santidade nos afastando do pecado, do nosso eu, da nossa impetuosidade, do nosso conformismo, das nossas manias, porque nós temos essas manias. Muitas vezes a gente responde de qualquer maneira, mas a santidade nos provoca mansidão no falar, nos provoca mansidão no agir, porque a santidade ela vai gerar-nos sabedoria no trato, vai nos gerar, meus irmãos, percepção de como devemos falar e de que maneira falar. Por isso que ele diz aqui, devemos falar isso em mansidão, mas só pode existir essa mansidão quando o coração é santificado. Isso principalmente dentro da nossa própria casa. Na nossa casa a gente fala alto com todo mundo, é assim não, é desse jeito, né? Mas nós precisamos aprender com santidade a saber conduzir em mansidão, no trabalho, na igreja. Os irmãos já perceberam como ultimamente tem se levantado, não agora, mas até isso a pandemia, graças ao bom Deus, freou um pouco os evangelhos. Em vez de pregar o evangelho antes, era um combatendo outra igreja. Era ou não era assim, meus irmãos? Vocês perceberam que acabou um pouquinho isso daqui no tempo de pandemia? Já parou para pensar que parou um pouquinho?
principalmente nas redes sociais, era o pastor se levantando falando mal do outro. Era uma igreja dizendo, Deus está aqui, não está lá não. Aí não sei se é verdade, um tramava o seguinte, olha, você vai fingir que está endemoniado naquela igreja, e você vai dizer que a igreja tal, o pastor de lá me serve. Vocês já ouviram essa bagunça? Né? Não sei se os irmãos já ouviram essa bagunça. Santidade é diferente. Santidade provoca sabedoria. Santidade provoca trato no falar. A santidade nos gera temor. E a Bíblia nos fala, Salomão escrevendo no seu Provérbios, fala que qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Porque, meus irmãos, volto a dizer, quando estamos santificando e começamos a ver esse Deus santo de uma ótica diferente que tínhamos antes, nós fazemos como Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, eu não valho nada, eu não valho um tostão, porque vamos vendo a pessoa de Deus de forma mais nítida, de forma mais clara. A santidade, por provocar temor, a nossa maneira de andar, de vestir, de falar, de proceder, é diferente. E Pedro, meus irmãos, foi impactado pela presença do Espírito Santo na vida dele. Ele não falava como o antigo Pedro. Quando ele agora é cheio do Espírito Santo, o que ele fala são palavras divinas, que pelo Espírito Santo converte pessoas a se renderem aos pés de Jesus Cristo. Gera temor no coração, porque trato da santidade, provocação da santidade. Oh, meus irmãos, como nós precisamos ser santos para que possamos ter mais temor a Deus. Muitas vezes nós escarnecemos de Deus com coisas simples. Temor. Quando a gente fala sobre temor, e principalmente num respaldo bíblico, é também a conotação de submissão, de submeter sem questionar. É você estar rendido, sem também ter medo, mas também lá no fundo temendo que toda a sua ação possa provocar tristeza no coração de Deus, porque a pessoa que busca ser santa no coração nunca vai buscar a tristeza. Claro que Deus não fica triste, mas o que os irmãos entendem é o seguinte, que quem busca a santidade nunca vai querer que Deus fique triste. Outra coisa que Pedro está falando. Além disso, tem boa consciência. Uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que começa a ter esperança do que é divino. É uma pessoa que tem ciência. Os seus pensamentos são coisas boas. É uma boa consciência. É uma boa maneira de pensar. É uma boa maneira de adquirir conhecimento. É uma boa maneira, meus irmãos, de levar o evangelho, não apenas com palavra, mas com vida também. Porque você vai perceber, nos versos anteriores, que ele diz sobre o amor fraternal, que é um exemplo de vida cristã. Ele vai falar sobre os deveres do casado. Anteriormente ele vai falar sobre a forma como nós devemos tratar os não crentes, como nós devemos proceder com ele. Mas isso tudo por causa da santificação de Cristo no coração, que gera mansidão, que vai gerar justamente o temor, e vai gerar boa consciência, uma consciência boa. Os seus pensamentos não serão malignos. Como nós estamos precisando de ter um bom pensamento? Já para pensar, meus irmãos, que a palavra de ultimamente disse assim, você precisa ser mais malicioso. Tem hora que a gente fala assim, né? Coisa terrível, está repreendido em nome de Jesus. Crente não deve ser malicioso não, crente tem que ter discernimento espiritual. Tem hora que os irmãos brincam com as crianças, ei safadinho, não é assim? Tem que repreender essa palavra na criança, meu irmão. Eita, có. Eu me lembro um dia que adolescente, né? A nossa adolescência era bem diferente do dia de hoje. Antigamente a gente jogava bola, não pensava em namorar muito, né? Não pensava o adolescente era diferente.
Era os 14, 15 anos brincando de boneca ainda. Eu já vi muitas irmãs falando, com meus 15 anos ainda brincava de boneca. Hoje não. Antigamente, quando brincava de ser médico, era outra ideia. Hoje, brincar de ser médico, os irmãos já sabem o que é. Né? A medicina mudou. Né? A medicina mudou. Antigamente, o rapaz deixava pai e mãe para se unir à sua mulher. Hoje, se une a mulher para depois deixar pai e mãe. Mas, como nós temos perdido a sensatez de ter uma mente de uma criança, não uma mente infantil. Porque Jesus Cristo diz que nós não devemos ser como a criança na infantilidade, nós temos que ser como criança no trato. É aquela que é magoada e perdoa logo. É aquela que não leva rancor. É aquela que sempre é simples, quando ouve o adulto e recebe a correção, chora, fica chateado, mas depois passa, porque viu que era bom. Mas hoje não. O que se mais fala é eternamente maliciosa. Meus irmãos, quem é santo nunca vai ter mente maliciosa. Ele não vai ser ludibriado, porque ele tem sabedoria divina. Nunca vai ser enganado e nunca vai precisar usar de malícia. Ele discerne. E é essa boa consciência que Pedro está dizendo. E é essa boa consciência que nós precisamos ter. E por fim, meus irmãos, quando nós temos isso, verso 17... Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Faça o bem, e sempre faça o bem. Por mais que as pessoas não interpretem isso de forma correta, mas faça o bem. Porque é melhor que a pessoa fale mal de você, você fazendo o que é correto, do que fazendo aquilo que é errado. Até nisso Pedro está dizendo, meus irmãos, se você quer que alguém fale de você, faça a coisa correta, faça o que é certo, porque é melhor assim, não importando o que vai se levantar, mas faça o que é correto, não nos amoldemos às práticas do mundo, não queremos ser iguais a este mundo. Faça o que é certo, diga a verdade, mesmo que ela seja difícil para ser dita, mas diga a verdade. Proceda com a verdade. Sejamos corretos em tudo. Não queremos levar vantagem em nada, porque se alguém se levantar contra você para falar alguma coisa, não vai se levantar porque você foi omisso, negligente, mas você que tem feito a vontade de Deus, tem feito a coisa correta, e nisso tudo quem é glorificado é o Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, isso também é ter vida em santidade, ter prática em santidade. Não precisa mentir não, para outra pessoa ficar chateada não. Diga a verdade com amor. De repente essa pessoa não vai se sentir bem porque você disse a verdade com amor. Mas uma coisa é certa. Se você tem falado a verdade, glorifica a Deus. Mas se você fala a mentira, se falamos a mentira, quem é glorificado? Satanás. E já parou para pensar quantos louvores ele tem recebido todos os dias? Então, meus irmãos, que seja pelo bem, e pelo bem evangélico, que seja pelas boas práticas do cristianismo, deixe que falem, deixe que se levantem, deixe que provoquem, pode deixar, porque vós sereis bem-aventurados. Amém, meus irmãos?